Existe um erro que tem destruído muitos relacionamentos e que muitas vezes passa de uma forma sutil e também muitas vezes é confundindo com amor demais ou com uma pessoa que ama intensamente. Mas eu preciso te trazer um alerta, tanto para você que sofre esse tipo de ação, quanto para você que se comporta dessa forma. Por quê? Porque existe alguém que acredita que para amar demais, ela precisa controlar, ela precisa verificar o que a pessoa veste, o que a pessoa come, com quem ela sai, com quem ela fala, se tá ou não, se tem homem ou mulher lá no trabalho e se trabalham juntos, se conversam, e a pessoa ela fica nessa neura. Ela e lá no inconsciente, ela fala para ela mesma que ela se comporta dessa forma porque ela ama demais, ela se preocupa e ela preza pelo relacionamento. Mas aqui eu quero te trazer uma frase que talvez você não vai gostar. Se você tem prendido essa pessoa para ela ficar com você, talvez essa pessoa não escolheu estar ao seu lado, ela simplesmente aprendeu que se ela sair, ela vai ter que pagar um preço. E você não tem sido escolhida, você está controlando e manipulando o seu relacionamento. Porque, na verdade, esse comportamento, ele não vem por amor, mas ele vem por medo. Então, se esse tema já falou com você, já se inscreve aqui no canal, já curte e vamos juntos entender o porquê muitas pessoas se comportam assim. E aí no fundo, eu também já fui assim e eu tinha vergonha e medo de admitir. Então eu entendo a sua dor e hoje nesse vídeo eu quero te trazer clareza para que você venha ser livre, para que você realmente venha viver paz no seu relacionamento e principalmente que você venha ser escolhido e escolhida todos os dias. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a psicanalista clínica Michele Carlino e o objetivo desse canal é te trazer consciência, movimento e transformação, porque esse canal não foi feito para pessoas que querem sobreviver, foram feitos para pessoas que querem se posicionar e viver a vida que ela merece. Então vamos juntos? Quando eu entendi esse mecanismo, isso me confrontou. Logo que eu entrei no meu relacionamento, eu tinha muitas dores, eu tinha muitas feridas. E para quem me conhece sabe que até eu não acreditava em um relacionamento saudável. Quando eu conheci o meu marido, eu percebi que as coisas estavam começando a ficar intensas demais. Então eu controlava tudo. Eu queria saber onde ele estava, com quem ele saiu. Eu queria saber aonde ele sentava na faculdade, se ele fazia trabalhos com mulheres. E você percebe que todo esse movimento de amor, na verdade, era um mecanismo de defesa, porque lá no fundo eu me sentia com medo, eu tinha medo de ser traída, eu tinha medo de ser trocada, eu tinha medo de ser deixada, eu tinha medo dele encontrar alguém melhor do que eu. Então eu tentava manipular a situação para que ele me escolhesse, porque lá no fundo o meu controle excessivo chamado de amor, na verdade, era uma forma de me conter, era uma forma de saciar as minhas feridas. Então entenda, se você se comporta assim, eu quero que você olhe para você, porque não é saudável você viver assim. Quando eu estava nesse lugar, eu sei como era desgastante, como é ruim você não ter paz, como é ruim você não confiar em alguém. Foi aí que eu ouvi uma frase e eu quero compartilhar com você. Se você tem ciúmes em excesso, se você tem controle em excesso, na verdade não é sobre o outro, é sobre você, porque na verdade você tem pouco de si e você supre no outro a sua falta. Por quê? Porque se eu tenho a minha identidade bem definida, se eu sei o meu valor, se eu sei que eu sou a mulher ou o homem, eu não me importo se ele está conversando com outro ou não, sabe por quê? Porque você já viu aquela frase, eu me garanto? E não eu falo isso no sentido de beleza, eu falo isso no sentido de autoestima. Eu sei o que eu entrego para o meu cônjuge ou para o meu parceiro, eu sei do meu valor, eu sei dos meus talentos, eu sei o caminho que eu estou trilhando. Então, se qualquer coisa acontecer, quem perde é ele, não sou eu. Só que quando você está na falta, quando você não está completa, você supre no outro todas as suas expectativas, como se você colocasse o outro no lugar de salvador da sua vida. E eu vejo muito isso em consultório, e isso comete mais a mulheres. Mas também tem uma porcentagem de homens que quando eles vieram de uma infância que ele não se sentiu seguro, ele fica governando o olhar da mulher.
E você, mulher, eu sei que muitas de vocês também fazem isso. Quando toca uma notificação, você quer olhar e, gente, isso não é liberdade, isso é prisão. Então, o porquê que existe tanta falta de si aí dentro? Aonde está a sua autoestima? O porquê que você acredita que isso é um relacionamento saudável? Olhe para você com coragem, com amor e veja o que falta, porque ciúmes é falta de mim. Algo está faltando em mim, algo não foi suprido em mim, existe uma dor que eu estou tentando preencher através da vida da outra pessoa e isso não vai dar certo, sabe por quê? Porque eu tenho que estar, de novo aquela frase de todos os vídeos, completa. Quando eu estou completa, eu entro no relacionamento e eu somo, ele vem saudável, eu sou saudável e aí nós caminhamos juntos, porque senão fica uma disfunção. Tá? O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ser trocado. Mas entenda o seu valor hoje, porque esse tipo de comportamento só aumenta a sua ansiedade. Não crie expectativas nos outros, crie expectativas em você. Porque talvez você está achando que está controlando a vida do outro, mas na verdade ele está controlando você. Porque quem fica preocupada é você. Quem perde noite sem dormir é você. Quem fica fantasiando um monte de situações é você. E eu sempre falo, esse vídeo aqui ele é muito importante. Quando vem para mim um caso desse, o que que eu falo? "Ah, Michele, você faz terapia de casal?" "Sim, eu faço." Se você que está me vendo, estou respondendo essa pergunta. Mas existe um princípio, eu trato vocês 2 primeiro separados, sabe por quê? Não adianta eu vir para um relacionamento carregando os pesos do meu relacionamento antigo ou os pesos da minha infância. Eu sei porque o meu marido, ele precisou me curar. Eu tinha tantos medos, eu tinha tantas coisas que ele chegou a verbalizar assim para mim: "Eu tenho medo de sair com você, porque tudo você cria alguma coisa". E gente, eu criava mesmo. E eu sei o quanto que é ruim você estar nesse lugar. Você não tem paz. O seu parceiro ou sua parceira longe de você, é você o tempo todo gerando ansiedade, ficando depressivo, porque você cria tantos cenários que não acontecem de verdade na sua vida. E aí, quando tem aquele momento de prazer para você estar com a pessoa, você já alimentou tantos pensamentos. Lembra, tudo aquilo que eu vejo ou penso gera uma emoção. Se gerou uma emoção, sendo real ou não, o que que acontece? Gera uma memória. E aí, às vezes, a pessoa chega perto de você e você já explode com ela. E muitas vezes sem sentido, por quê? Porque você ficou alimentando tanto pensamento negativo, tanta dor, tanta insegurança, que a hora que a pessoa chega, você explode como se ela tivesse feito alguma coisa. E aí entra o ponto, muitas pessoas chamam isso de amor. "Ah não, eu faço isso porque eu me preocupo com você. Ai não, eu faço isso porque eu quero realmente que a gente dê certo, eu quero ter um futuro com você", quando na verdade você faz isso porque você tem medo de você mesmo, porque você não sabe o seu valor, você não sabe onde você cabe e você tenta manipular o outro com essas mentiras. E hoje eu falo com você com verdade, isso é falta de amor próprio. Isso é falta de autoestima, isso é insegurança, isso é sentimento de incapacidade e você tenta controlar o outro porque você não olha para você. Você não tem coragem de enfrentar as suas dores para você sair desse lugar, para você ser saudável. Porque olhar para mim, olhar por que que eu me comporto assim, é desafiador. Só que entenda, existe um caminho de leveza para você, existe um caminho de paz, de relacionamento saudável, onde o outro fica porque ele deseja, porque ele quer ficar, porque ele escolheu você. Isso é o verdadeiro, sentido do relacionamento. A pessoa ela tem que escolher você todos os dias, porque ela entende que sem você, nada flui na vida dela. E isso é para ser leve, não é para ser como punição. Porque senão a pessoa ela fica nesse controle, mas ela nem ama você de verdade. E você talvez esteja aí se enganando, mentindo para você, achando que é amor. No manual da vida, a Bíblia compara muito relacionamentos com um noivo, que é Jesus e a sua igreja. E quando a gente olha para o manual da vida, a gente vê que o noivo, que é Jesus, ele não obriga a noiva a ficar. Ele não obriga a noiva a escolher, porque se o próprio Deus, que é Jesus, ele te dá o livre-arbítrio de você escolher se relacionar com ele ou não, quem que você pensa que é para querer controlar o outro? Para querer manipular o outro, para querer forçar o outro, isso aqui é muito sério.
Se o próprio Deus, que é o criador dos céus e da terra, deu a opção de livre-arbítrio para a pessoa, quem você pensa que é para controlar o outro? Porque na verdade você está fugindo de você. E o meu convite nesse vídeo hoje é para você olhar para você com verdade. E agora eu quero te passar um exercício. Avalie você. Faça uma autoanálise. Não minta para você. Se você se identificou com esse padrão, olhe para você com verdade e faça a seguinte pergunta: eu sou escolhido, eu sou escolhida, ou a pessoa está comigo porque eu prendo ela? 2. Qual é a dor que existe em mim que eu estou tentando controlar o outro? E 3. Quais são as feridas que eu preciso organizar para que eu possa ser livre? Porque eu quero que você entenda, existe relacionamento saudável sim, existe leveza sim, e principalmente, meu lindo e minha linda, existe coisas lindas dentro de você. Você não precisa ter medo, porque quando você se reencontrar com você, quando você recuperar o seu amor próprio, você vai ver quão valoroso você é, quantas qualidades extraordinárias você tem, como você pode se colocar nesse lugar. Você nem vai lembrar, porque você vai se amar, você vai se respeitar, você vai se acolher e você vai perceber que muitas vezes essa pessoa que está com você nem merece tudo isso. Mas você não entendeu que você é tudo isso e por isso que você está se permitindo estar nesse contexto inapropriado e que machuca, porque só quem sabe a dor que é controlar é quem vive nisso. É extremamente exaustivo, é extremamente desafiador e você suga toda a sua energia porque você gasta o tempo todo pensando nos e sis. E aí você explode muitas vezes, porque e quando as coisas saem do seu controle? E quando você não consegue falar com aquela pessoa ou você simplesmente planejou o alvo e pum, não deu certo, você fica extremamente descontrolado, acabando até com o seu dia. Ei, você não nasceu para viver na dor. Você não nasceu para ficar em relacionamentos disfuncionais. Você nasceu para ser livre, entendendo o que você carrega, entendendo e ocupando o seu espaço. Ocupe o seu espaço. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de romper. Tenha coragem de desagradar. Tenha coragem de ser você. Você é único. Você é única, você é especial. A pessoa tem que te escolher pelo que você é, pelas suas habilidades e não por aquilo que você faz. Não tenha medo, você não vai ficar sozinho. Existe alguém só para você, que vai vir para te completar, para fazer você andar, para fazer você voar. Não carregue pesos que não são seus, porque você nasceu para ser livre. E se esse vídeo falou com você, e você entendeu que você está nessa zona de controle e você entende a dor que é isso, eu vou deixar aqui um link na descrição. Se você falar para mim que você veio do YouTube, nós vamos agendar a sua avaliação, lembrando que essa avaliação é gratuita. Então, vamos juntos trilhar esse processo e investigar o porquê que você se comporta assim. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva já, ative o sininho e comente aqui como que é estar nesse lugar.